Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo no nosso canal, mais um Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor para trazer notícias e informações do São Paulo Futebol Clube. E mais uma vez, o São Paulo se encontra nas páginas policiais. O torcedor do São Paulo não tem um dia de paz. Virou o ano e a gente ainda segue nas páginas policiais. Mas também era óbvio que isso iria acontecer. Quando começou a vazar esquemas, outros esquemas iriam também ser vazados. Outros esquemas iriam ser descobertos. Desde já, você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos no nosso Fusarca Tricolor. A gente queria chegar aqui e falar só sobre mercado da bola, ou melhor, mercadão da especulação. Aí eu fico imaginando, né? Como que a gente vai falar sobre mercado da bola se o presidente Júlio Casares está envolvido em mais um escândalo, um novo escândalo, para ser mais preciso, um novo escândalo, e dessa vez um escândalo que acho que não tem questão de pior ou melhor, enfim, é um escândalo que só aumenta. É mais um que coloca o São Paulo nas páginas policiais. A informação do Danilo Lavieri e do Pedro Lopes, ambos do UOL, dão conta que a Polícia Civil, está investigando que o presidente do São Paulo teria recebido 1,5 milhão de reais em depósitos em dinheiro entre janeiro de 23 e maio de 2025. O valor corresponde a 47% da renda do Casares no período dos saques. O seu salário como presidente do São Paulo representou menos de 20% da sua renda. Toda a movimentação da mesma conta. A prática que está sendo feita, porque assim, o que a gente precisa entender, o que está sendo feito é uma tirada de dinheiro, são 35 saques em dinheiro realizados nesses períodos de 2021 a 2025. 2021 foram 1,5 milhão em 7 saques. Em 2022 foi 1,2 milhão em 6 saques. Em 2023, 1,4 em 6 saques. Em 2024 foram 5,2 milhões em 11 saques. Até novembro de 2025, foram 1,7 milhões em 5 saques. A galera estava fazendo saques curtos para que não aparecesse um montante muito grande de saída, além de poder tentar deixar camuflada toda a situação. Essa prática, ela é configurada como smurfing, ou smurfing, né? Smurf é muito bom, né? Uma tentativa de burlar os mecanismos de controle com depósitos em dinheiro feitos de forma fracionadas. Casares justificou ao banco como recursos recebidos em espécie do São Paulo, referente à bonificação dos campeonatos. E aí eu faço uma pergunta em relação a isso. O pagamento dos bichos, né, que é a bonificação dos campeonatos dos jogadores, são pagos assim também? É isso? Então, o Casares vai querer dizer para nós que esses valores recebidos são de bichos? Mas espera aí. Eu queria entender. Honestamente, eu já vi os presidentes chegarem nos vestiários lá na época de 90, enfim, e eles darem o bicho para o jogador. Ele também recebe o bicho? É uma pergunta que eu não sei. O próprio presidente recebe o bicho também? É isso? Ele recebe o bicho? Estranho, né? O presidente, né, tem feito boas atuações em campo, né? O Júlio Casares, que fora dele não tem condição nenhuma dele fazer alguma coisa. Né? Em outra direção, as autoridades também investigam o motivo de Júlio Casares ter recebido 1,5 milhão em dinheiro em sua conta. Não há, até o momento, evidências que liguem
esses saques que foram retirados do São Paulo com o dinheiro que foi recebido pelo Júlio Casares. O que a gente sabe é que a polícia... São duas linhas de investigação, que precisa ficar claro. Primeiro 35 saques em dinheiro realizado das contas do São Paulo, que foram esses que a gente passou, 1,5 milhão em 21, 1,2 em 22, 1,4 em 23, e 5,2 em 24 e 1,7 em 2025. Paralelo a isso, tem uma entrada de dinheiro fracionado, né, por Casares de 1,5 milhão. Ou seja, né, não sei, 1 mais 1 é 2, né? Estranho. Assim, é que a gente tem que tomar muito cuidado também para não dizer que sem a prova de fato. Mas que tá tudo, mas assim, tudo muito estranho está. Muito estranho. E aí, a gente vê o São Paulo em mais um escândalo. E o mais legal, justo hoje, nesta terça-feira, que o Casares foi chamado pelo conselho naquela reunião que vai pedir educadamente, né? Vai sugerir para Júlio Casares, porque os membros do conselho não podem afastá-lo, vai pedir para ele, Casares, você não pensa melhor assim, de repente, em deixar o cargo? Olha, vou ser bem sincero com vocês. Esquema do camarotão. Atente. Nós fizemos no domingo a Super Live, né? Onde expomos, né? Eu falo, eu e os amigos, mais de 40 canais que estiveram lá, além dos convidados, foi exposto e foi também dado opiniões, trazidos fatos, trazidos argumentações sobre toda a problemática envolvendo o Júlio Casares. Lembrando mais uma vez que se ele não está envolvido no esquemão do camarote, se ele não está envolvido no esquemão da BMW, perdão, mesmo o filho dele estando, a ex-esposa, pessoas muito próximas a ele estando, ele não, ok? Das duas, uma. Se ele não estava, ele é o mais incompetente gestor da história da humanidade. Ninguém geriu tão mal uma situação como ele. Ele não é a freira no prostíbulo. Isso a gente tem certeza. Não é possível. Eu não acredito que ele seja a freira no prostíbulo. Logo depois, na reta final da live, na Super Live, a tal da Adriana, né? Que botou a boca no trombone lá, pedindo a sua parte e tal, áudio vazado, aquela coisa toda. Ela tinha dito no mesmo áudio que ela ia fazer a limpeza da parada e ia isentar o Casares. E isso aconteceu 2 dias antes, né, dessa reunião, que é hoje, no caso, a reunião do conselho, né? Que aí o Casares poderia chegar com esse documento e falar, tá vendo? Está aqui, ó. Eu não tenho nada a ver. Ela falou, tá aqui, ó. Ela protocolou num cartório, né? Dizendo que o Casares não tem nada a ver com a parada. Então ela poderia... Seria um trunfo na mão do Casares. Opa, tá vendo? Ó, não tem nada a ver. Esse esquema aqui eu tô fora, hein? Não sabia. Mas só pela gestão temerária e pela incompetência deveria ser afastado. Em qualquer ação, em qualquer cenário, o Casares deveria ser afastado. Mas, enfim, ele ia tentar a sua defesa. De repente, estou aqui só fazendo uma suposição. De repente, ele iria usar esse termo, né, de inocência para que ele pudesse se sair. Porém, entretanto, todavia, o que ele não esperava é que os nobres cavaleiros, guerreiros, super saiyajins, enfim, chame como quiser, né, o Danilo Lavieri que está cavucando, está escavando, está cavucando mais do que muita máquina aí, viu? E o Pedro Lopes, eles... Né, o Casares não contava com essa dupla, né? A dupla salvadora aí, para mais um escândalo que eles descobriram. Então, aí, amigo, a batata assou. Dito isso, saiu uma notinha lá do Casares, bem fofatoba, bem mequetrefe. Aí é o seguinte,
Não tem mais o que fazer, irmão. Não tem mais. Hoje o Casares tem que chegar, entrou na reunião e falou: ninguém fala, estou saindo, estou me afastando, porque eu preciso agora entender o que está acontecendo. Agora eu preciso. Se ele for inocente, ele fala: preciso entender tudo isso, preciso saber por que estão vinculando o meu nome, preciso. Mas, assim, independente do que seja, se fosse numa empresa, numa SAF, por exemplo, hoje, depois desses, seria já muito difícil o Casares estar ainda no comando da presidência da empresa. Porém, se ele tivesse passado por tudo, hoje, o BO saiu por volta das 7 da manhã, né, se eu não me engano. Né? Deixa eu ver até que horas que o Gabriel Sá repostou aqui. 5h50 da manhã. Ou seja, o BO aconteceu de madrugada. Hoje, o Casares seria mandado embora. Ele seria demitido por justa causa e ainda o pessoal ia fazer de tudo para que nada sobrasse para a empresa e sobrasse para ele. Num cenário hipotético, se realmente fosse SAF, os donos, aquela coisa toda. Por quê? Esses caras, quando se tornam SAF, esses caras empresários de grande sucesso, empresários nacionalmente conhecidos, mundialmente conhecidos, esses caras não entram para perder dinheiro. É muito pouco. A perca desses caras é muito pouca. E eles não gostam de ter o nome vinculado a esse tipo de situação. E aí você às vezes se pergunta por que o São Paulo não vira SAF, né? Talvez o processo de virar SAF no São Paulo, ele pode até sair. Mas hoje, sejamos sinceros, hoje não é uma boa você botar dinheiro no São Paulo. Com essa galera aí, não tem como. Não tem como você hoje imaginar, pensar em colocar dinheiro no São Paulo nesse exato momento. Olha o que está estourando. Saques em Smurfing, ou Smurfing, para poder burlar todo um sistema. Estranho, não é? Ou, enfim. E aí a gente aguarda agora toda a investigação, durante todo o dia deve acontecer mais desdobramentos. E aí a gente se pergunta, dá para falar de bola? Dá para falar de mercado da bola? Dá para falar de contratações? Dá, claro que dá. E aí vai muito no encontro do que a gente vem dizendo há muito tempo. Gente, o São Paulo está... E aí é outra coisa. Bom, como a gente já está vendo todos os BOs, eu queria só entender o porquê do desespero do São Paulo em contratar o Alan. Eu queria só entender o desespero do São Paulo em querer contratar o Alan. Alguém sabe me dizer o desespero do São Paulo? O São Paulo precisa contratar o Alan. Virou agora questão de honra o São Paulo contratar o Alan. O São Paulo deu garantias para o staff do Alan, deu garantias para pessoas próximas ao Alan. O São Paulo está se ajoelhando ao Alan para ter esse jogador. Hoje, ele não quer. A verdade, gente, a verdade, ele aceitou o projeto. É claro que ele vai aceitar o projeto. É claro. É óbvio. O Flamengo não vai ficar. O Flamengo não quer ele lá. Outros lugares não devem querer pagar o que ele está pedindo, os 850, ou mais de 850, ou mais de 800 mil, para jogar futebol. Hoje a contratação do Alan é um dos maiores erros esportivos, né, já do ano de 2026. A contratação do Alan hoje é um erro esportivo e financeiro. Um jogador de mais de 800 mil reais para o futebol que vem apresentando o Alan. Para o futebol que apresenta o Alan. Eu entendo que o mercado está inflacionado, mas trazer o Alan, meu Deus, isso beira o absurdo. E virou um caso de prioridade. Quem que é o empresário do Alan? O São Paulo deve para o empresário do Alan? O empresário do Alan tem algum tipo de influência dentro do São Paulo? Perguntas. Apenas perguntas. Eu não tenho as respostas. Como eu também não sei o porquê que o São Paulo insiste no Alan. O São Paulo já possui um acordo salarial com o jogador e aguarda uma resposta do Flamengo.
O maior impasse da operação, adivinha qual é? O medo do Flamengo e do staff do volante. Se o tricolor vai conseguir cumprir os pagamentos. Confia no projeto. Vai cumprir. Com toda certeza, vai cumprir. Vai sim, viu? Vamos lembrar que Carlos Belmonte deu uma entrevista há um tempo atrás falando uma das maiores atrocidades. Bom, e falando isso, cadê o Belmonte, hein? Só estou perguntando. Ele diz, olha, a gente atrasa salário, normal, né? É uma prática normal, a gente atrasa. Um ex-diretor de futebol. O que mudou desde quando o Casares deu essa entrevista para agora? Até esses dias o São Paulo estava com direito de imagem atrasado. Mudou? Enfim, mas para ter o Alan vai mudar. Para ter o Alan, nossa senhora, São Paulo se ajoelha, o São Paulo se humilha. Não, ó, aqui é garantia para você, aqui isso aqui, então isso aqui. Ei, eu quero o Alan. Não, é garantia. Garantia sou eu, irmão. Ou vai ou não vai. Mas... Beleza. Agora ele é problema seu e do Flamengo mais uma vez. Um abraço, vira as costas, próximo. Interessante. São Paulo tinha tudo acertado com o Gaston Ávila. São Paulo tinha tudo belezinha. A coisa começou a não andar. O Rosário Central entrou na parada. O fulano não sei o quê. Vamos me retirar. Não tem condição. Não, vamos me retirar. Agora pro Alan, esse desespero. Eu ia falar um negócio aqui. Meu Deus do céu, sabe? Enfim, eu queria muito entender. Muito mesmo. Bom, falando ainda de campo e bola, né? Estou tentando falar de campo e bola. O Red Bull Bragantino manifestou interesse na contratação do meia Rodriguinho. Atende. Uma coisa. São Paulo ainda aguarda uma proposta concreta, tá? O Bragantino deve fazer essa proposta. O meia tem contrato até dezembro de 2026. O São Paulo está na iminência de perder um jogador que foi investido muito tempo e dinheiro e paciência de graça. Porque também o pessoal traz a informação que a negociação com ele travou. Não quer renovar. O staff dele está oferecendo ele na Europa. E o Botafogo está de olho na parada, ainda não saiu. Né? E o Bragantino agora entrou na parada. O grupo Red Bull tem sido boa porta para jovens sair para todos os cantos. Já pensou? Se o empresário dele não consegue fazer a movimentação lá, olha a sacada. O empresário dele faz a movimentação lá na Europa. Não consegue vender. Beleza. Volta para cá. Arrasta a negociação do Rodriguinho até o meio do ano. O staff dele chega com um contrato para o Bragantino e fala, pode assinar. Tá aqui. Pré-contrato. O São Paulo fica, mais uma vez, chupando o dedo. Aí o São Paulo perde dinheiro de novo. Assim, é cenário hipotético. Mas é possível. Nós já vimos isso acontecer. Aconteceu agora recentemente. O caso do próprio Leandro, o caso do Yang, o PR. Tem muitos exemplos aí. Mostrando a falta de competência. Mas que faz o quê? Renova com o cara. Já era para ter renovado. Você não pode perder um ativo seu. Você criou. Não é cria de cotia. Você criou o cara. Você vai dar conta de que ele não receba nada por isso? Aí se pergunta, cadê? Por que não consegue? Por que não tem dinheiro? Porque perde jogadores de graça. Já viu outros times perderem jogadores com algum potencial visto de graça? O Rodriguinho é ruim. Ok. Mas tem um monte de jogador e um monte de time aí que é ruim e sai por preços maiores do que os nossos melhores. Outra coisa. Vou falar um nome e sobrenome. William Gomes. Preciso continuar? Vamos dar sequência? Então o Rodriguinho pode aí também deixar o São Paulo
e deixar o São Paulo sem nada. Mas o São Paulo está no mercado. São Paulo seria um dos interessados no meia colombiano John Solis, do Girona. Ele tem 21 anos. O Girona quer um valor de 6 milhões de euros para a venda. O São Paulo tenta um empréstimo e o Girona já avisou. Aqui não. Aqui não, Tico-Tico. Vamos de coisa. Porque tem um time lá da Premier, o Preston, né? Também lá da Premier League, tá de olho no jogador também. E aí, irmão? Aí é pra batata não cozinhar. É pra não dar certo. Mas, assim, vamos... Perdão. Vamos lá. Assim, apenas uma comparação. O São Paulo, nas últimas semanas, sondou Gustavo Scarpa. Foi pedido 4 milhões de euros. Se assusta com os valores. 6 milhões. São Paulo não fez proposta. Ainda não se assustou? Por que não se assustou? Não sei. Apenas mais um questionamento. Além disso, o Crespo pediu mais 3 reforços, hein? Quer um zagueiro, quer um meia e um jogador que sempre é pedido no São Paulo. Se você disse atacante de beirada, parabéns, você acertou. Você ganhou R$1 milhão. Vai ter um time que contrata atacante de beirada ou que precisa de atacante de beirada toda a temporada assim, lá na Barra Funda. Ou no caso, lá em Cotia, né? Que eles estão treinando em Cotia. É impressionante. Mais uma vez. Atacante de beirada. Atacante de beirada. Atacante de beirada. Enfim. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um pouco mais esticado hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, o seu hype, o Skype. Não, Skype, ninguém mais usa Skype. Enfim, deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse atual momento do São Paulo. Mais uma bomba. E a gente fica pensando. Hoje o São Paulo é como se fosse aquele jogo campo minado. Tem que saber para que lado vai. Porque a qualquer momento tem uma mina e pode estourar mais uma bomba. Forte abraço. Tchau.